Chega, Marcelo, tudo Olá, bem? Bom dia, Marcelo. olá, Bem-vindo. bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Eu queria Bom, começar te Ótimo. pedindo, Marcelo, para você nos Ah, apresentar o BBB, esse desconhecido. Para mim, para a Rebeca ah, não, eu não assisto, mas a Rebeca eu só vejo lá no chat, você trazendo os temas e tal, e de repente sim, clico lá num daqueles vídeos. Essa é uma coisa, e não pode mostrar vídeo nenhum do BBB, é da Globo, é, não encrenca. uhum, Então, mas a Rebeca assiste todo dia, ela conhece. Eu não conheço. Conta para nós o que é esse BBB. uhum. Bom, então, até separei aqui alguns dados para nós. O Big Brother ele é um programa novo, novíssimo, né, da cultura pop, ele surge em 99, né, ele é criado pela Endemol, que é uma empresa de telecomunicações dos Países Baixos, ali da Holanda. E o primeiro, gente, olha só, ele vai ao ar em 99, na TV aberta dos Países Baixos, e é um fenômeno, né? Um ano depois, ele já vai ser espalhado pela Europa, né? E pelo Brasil, né? A primeira edição brasileira acontece em 2002, né? Que é o primeiro ano do BBB 1. Nós estamos no 23, não, no 24, né? Importante, já 23 anos, né, de exibição do Big Brother. E vira um fenômeno pop, assim, o único fenômeno comparável com o Big Brother em termos de internacionalização são as novelas brasileiras, colombianas e mexicanas, né, que também são traduzidas para o Oriente Médio, para o continente africano, né, etc. E o Big Brother, então, é esse produto que é inspirado no livro do George Orwell, né? Para quem já assistiu, sabe que tem ali as televisões que ficam vigiando as pessoas, né? São várias câmeras espalhadas na televisão, tem uma voz ali, uma voz assombrosa, que dá bronca neles, que dá ordem neles, que acorda os confinados, né? Então, você tem esse grande fenômeno que acontece, então, que chega no Brasil. Hoje em dia, já são 65 países que têm as suas versões, né, do Big Brother, né, em todos, nos 65 países? 65 países hoje têm as suas versões, né, de Big Brother. Né? Aí, claro, cada um se adequa às normas culturais e religiosas, né, de cada país. Mas, por exemplo, você teve em 2018 o Big Brother Iraque, na TV iraquiana. Vejam, né, aonde chega. É por isso que eu sempre comparo o impacto da cultura pop do Big Brother com a novela. Porque, por exemplo, hoje o Oriente Médio produz novelas como a gente produz, né? Os países do sul asiático produzem. Se pegar os doramas, que é esse fenômeno da cultura pop, né? Da Coreia do Sul, do Japão, a estrutura narrativa são das telenovelas latino-americanas. Né? E o Big Brother, então, é esse programa, esse produto cultural do que vai mobilizar a indústria cultural, mas também o debate, né? Isso. O debate cultural, racial, sexual. Por exemplo, só para dar um exemplo recente, na edição de 2021, quando você teve a Linda Quebrada como uma das confinadas do Big Brother, você tem todo um debate sobre transexualidade, pronome, travestilidade, né, sexo, gênero, raça, que é o debate que parte da esquerda, né, considera como de segundo escalão, mas você teve uma população inteira fazendo essa discussão. Então, o Big Brother, além de ser um entretenimento que gera muito dinheiro, ele muito também bem. tem um impacto no debate cultural dos vários países onde ele é exibido. É isso que eu quero falar com você, sabe, Marcelo? A gente levantou essa pauta do BBB, foi na semana passada, não é, Mauro? Quando o Mauro Foi. citou a chamada do Boninho na Bia e na Lani, porque elas tinham derrubado a Sabrina Sato. E o Mauro fez um paralelo com o Grande Irmão, né? Com essa voz da ditadura Sim. que reprime. E ele fez esse paralelo, foi aí que a gente trouxe o BBB para dentro dessa discussão aqui no Fórum Café. E aí, o que a gente discutiu aqui, eu sou sempre a favor da discussão, eu espero não ter diálogo com bolsonaristas fascistas. Aqui o campo é para a gente dialogar, de fato.
E existe esse preconceito mesmo de que quem assiste novela, quem assiste o BBB, não é uma pessoa culta, não pode estar dentro de outros tipos de discussões mais profundas por conta disso. Todas as pessoas que eu conheço na minha bolha são pessoas que estão assistindo o BBB e não estão aqui no Fórum Café. Então, o BBB, o trap, a batalha de rima, os bailes funk são um gancho que eu, enquanto comunicadora, jornalista que cubro política, economia, enfim, tantas outras coisas, tenho para dialogar com essa população. E aí queria trazer para você justamente isso. Por que o BBB tem essa densidade, essa profundidade nas massas brasileiras mesmo? Como que você vê isso? 118 milhões de pessoas, né? Você falou? Assistem. Isso, depois eu vou ler aqui para a gente os dados, que é da Cantar, que fez para o F5, né, que é o caderno de cultura da Folha. Então, só esse parênteses, nos 2 meses no ar, 118 milhões de pessoas foram impactadas, né, tiveram algum contato, né, é igual a impressão, né, das redes sociais, tiveram algum impacto com o Big Brother, algum contato, quer dizer, viram no bar, em casa, no site, na internet, né? Porque o Big Brother, assim como a novela, ele alimenta um ecossistema comunicacional, cultural, político, publicitário, né? Ele possui muitos braços, né? Você sempre compara com a telenovela. Mas pegando a pergunta da Rebeca, que é muito boa, eu também adoro, eu acho que a primeira questão, eu acho que eu sempre gosto de comparar com o nosso campo político, né? Qual foi a última vez que um tema levantado pela esquerda incidiu na sociedade? Incidiu na classe trabalhadora, por exemplo? Né? Eu não me lembro. Né? Ou os temas que incidem, que estão vinculados à esquerda, são marginalizados por aqueles que comandam, né? Os partidos, os sindicatos, são as questões de raça e sexualidade, por exemplo. Né? E daí, agora, para a sua resposta, Rebeca, eu vejo com alguns níveis. Primeiro, tem a curiosidade da vida alheia, né? Eu acho que isso, eu acho que ele tem, né? Ele vai até uma coisa meio Hitchcock, é de janela indiscreta, né? Quero ficar ali sabendo o que as pessoas fazem quando acordam. Então, você tem essa gaiola humana mesmo, né? Isso é uma gaiola, é um experimento, né? da comunicação social. Mas, né, e isso até o Jean Willis, que faz muito essa análise, né, ele fala sobre isso. É metade reality, metade show. Né? A gente nunca pode perder de vista, né, que você tem Você tem por exemplo, as edições que vão na TV aberta. Você tem uma manipulação dramática, de comédia, né, de bronca também. Né? Isso tudo tem que ter isso, porque é uma edição. Né? É como um documentário, é editado. E a edição é que narra a sua leitura sobre aquilo ali. Né? Na televisão é a mesma coisa. E aí depois você tem, hoje, né, com as redes sociais, você tem esse recorte das redes sociais. Isso até, quando o Mauro convidou, eu estava comentando com ele. Você tem uma segunda etapa do Big Brother, né, que, por exemplo, este Big Brother cresceu 47% no público de 15 a 27 anos, em relação ao anterior. Ou seja, né, a juventude está conectada. Mas como? A partir das redes sociais, né? Twitter, Instagram e TikTok. Né? São as 3 redes muito fortes. Né? Aí você tem, então, um recorte que essa parcela da população faz sobre os personagens. Né? Por exemplo, né, nós temos hoje o favorito, é o Davi. Por que o Davi caiu no gosto do povo? Porque o Davi é a cara do Brasil. Né? Jovem na periferia da Bahia, que com 12, 13 anos já tinha que sustentar a família, trabalhar, né? É um jovem que encontrou algumas fugas de destino para o jovem negro na igreja, né? E aí a Rebeca pode até falar disso, né? O papel importante que as igrejas, né, têm nas periferias para que esse jovem não tenha aquele destino que a imprensa adora, né? Narcotráfico, criminalidade, etc. Então, né, ele é a cara do Brasil. Não à toa que ele é hoje o favorito, né, a vencer essa disputa, porque ele é esse recorte de classe, raça e geografia. Né? A gente não pode esquecer disso. Né?
um jovem beneficiado pelos programas sociais do governo Lula, né, dos governos anteriores. Então, você tem também essa identificação social com esse personagem, que era uma um jovem sem faculdade, que tem esse sonho de estudar, que é o sonho de muitas pessoas. Muito bem colocado. O jovem que sonha em acessar a faculdade. Isso, e eu costumo dizer, Marcelo, não, imagina, eu falo que no BBB foi o único lugar que os ricos e super ricos foram taxados, porque o Davi, ele tem essa questão, Mauro, de reparação histórica mesmo. Ele é um jovem negro da Bahia, motorista, ex-vendedor de água, que foi a única pessoa dentro do reality que peitou a Vanessa Camargo e a Yasmin Brunet. Em que ocasião na vida real, aqui fora, um motorista de aplicativo iria peitar a Yasmin Brunet, dizendo que quem é ela para se sentir superior a uma pessoa como ele? Ia ser preso. Exato. Ia ser preso, ia levar um tiro, como a gente vê por aí, né? A gente acompanhou nas últimas semanas, né, de entregadores de app, trabalhadores de app, que levam até tiro de pessoas, né, das classes A e B. Isso é muito importante, porque, por exemplo, né, esse bebê, ele é um fenômeno também pelo seu elenco. Sim. Eles acertaram muito, assim, o elenco. Por exemplo, a segunda favorita hoje é a Fernanda. Mãe solo, jovem. Isso, essa daqui que está ao lado do... que está de trança, né? Mãe solo, o boy caiu no mundo, ficou sozinha com 2 crianças ali para cuidar, se vira de maneira. Quantas mulheres no Brasil não vivem a realidade da Fernanda? E uma maternidade atípica, não é? Uma maternidade atípica. Ela cria sozinha e tudo mais. A Beatriz, Mauro, essa que está embaixo do Davi, ela faz marketing, publicidade no Brás. Então, ela é a pessoa que fica ali com o microfone gritando na porta das lojas e tudo mais. E tem a Cunhã, que é de Parintins, né, que representa a cultura do boi bumbá. Ela é uma figura muito representativa também nesse sentido. Então, por conta dessa característica regional, não é, Marcelo? Traz tanta identificação com o povo brasileiro. Por exemplo, a Beatriz, né, que é uma vendedora do Brás. Entende? Quanto que uma pessoa como ela, uma trabalhadora, né, assim, classe trabalhadora total, assim, raiz, teria as possibilidades que ela vai ter daqui para frente. Então, a gente precisa sempre olhar para esses programas com paradoxos, né? Acho que a gente precisa se abrir um pouco e olhar esses paradoxos, né? Ele é um programa que manipula, ele envolve muito dinheiro, envolve, até porque esse BBB já passou de 1 bilhão de faturamento, ele tem mais de 20 marcas, que você tem as patrocinadoras fixas e tem aquelas que, quando vem o bonde alavanca, elas querem entrar, né, nessa alavanca, né? Então, você tem muitas questões, né? Eu estou vendo os comentários aqui, gente, que eu estou adorando os comentários. Mas tem esse último comentário da Lélia Gonzalez dizendo, né, que o Davi é misógino, ou no começo que ele era homofóbico. Acho que, de novo, a gente precisa olhar para esse jovem da periferia, né? 21 anos de idade, né? Teve que sustentar a família dele, vendedor, motorista de app. Quem abriu as portas para ele? Foi a igreja. Como esse jovem seria recebido num partido de esquerda, no sindicato? O sindicato estava lá. O Renato de Freitas está aí para a gente analisar como o jovem negro seria recebido nesse partido. Exatamente, muito bem colocado, né? Qual o papel que, por exemplo, eu sempre comento, o PT que tem os diretórios zonais nas periferias no Brasil inteiro. O que os diretórios zonais do PT têm feito com esses jovens? Acho que todo mundo sabe a resposta. Quem abriu a porta para o Davi foi a igreja, né, que deu outros caminhos para ele, né, com possibilidade de estudar, aprender música, né, porque ele faz parte da banda da igreja. Né? Eu acho, então, né, o cara é um misógino, todo mundo com 20 anos de idade é misógino, gente. Porque o país é misógino, os jovens são ensinados a serem misóginos, machistas, homofóbicos, entende? Mas, quando ele cometeu equívocos, ele foi conversar com as pessoas, né? Mas, então, é isso que eu acho interessante de um programa como o Big Brother, quando ele acerta na sua escolha, é colocar esses choques, né? Eu acho que os comentários que eu vejo aqui, ele mostra muito um problema das últimas décadas de parte da esquerda, que é ignorar os produtos culturais e não disputá-los. É isso também. Sabe? Aí você fica nessa redoma, fica ali na redoma, só conversa para si, com preconceitos,
não dialoga, né, com a classe trabalhadora que está assistindo, que consome novela, consome Big Brother, entende? A gente precisa rever um pouco a nossa relação com a cultura popular, né? E acho que é por isso que o David, repito, ele é o favorito por tudo isso que ele representa em termos de Brasil. Deixa eu contar um fato para vocês que eu deixei para contar aqui na sua participação, Marcelo. Ontem eu peguei um freela para fazer um extra, viu, Mauro? Eu fui fazer à tarde no Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, cobrindo o Congresso Internacional de Saneamento. E eu não falo inglês, não falo nada. Então, estava lá no meio de engenheiros, uma galera da USP, representantes do governo e tudo mais. Fui fazer a cobertura lá dessa pauta. Ontem, à tarde. Eu cheguei lá por volta do meio-dia, na hora do almoço, almocei e fui, eu e a outra fotógrafa que estava comigo também, uma mulher negra, nós duas entramos na biblioteca do Instituto de Engenharia. E a gente estava ali vendo os livros. E aí a bibliotecária virou e falou assim, pois não, mas não era um pois não no sentido, posso te ajudar. Era um pois não no sentido, o que você está fazendo aí? Aí nós duas, ao mesmo tempo, a gente olhou com cara de espanto e falamos, a gente está só olhando. E na mesma hora, nós nos retiramos dali, porque foi um pois não, no sentido de vocês, o que vocês estão fazendo aqui nesse espaço, sabe? E nós éramos, claro, as duas únicas mulheres negras naquele lugar. E dentro da biblioteca tinham outras mulheres engenheiras brancas muito bem vestidas. E aí, quando você chega à noite, você vê o Davi apontando o dedo na cara da Yasmin Brunet, da Vanessa Camargo, que são mulheres cheias de dinheiro, assim como esses engenheiros que nós estávamos ontem, e ele fala, olha aqui, esse espaço também é meu de disputa, eu também posso dialogar da mesma forma, eu vou falar tete a tete com vocês, porque aqui nós somos iguais. Então, essa é a questão da reparação histórica. Eu acho que o BBB... Eu consigo separar essa questão do capitalismo, da carnificina, no sentido de isolar pessoas e causar o conflito propositalmente, das pautas que vão para a sociedade, a gente consegue discutir e avançar de alguma forma. Porque se não for assim, a gente não vai discutir, se não for polarizado desse jeito. Eu estou falando de um fato aqui, Mauro, que aconteceu ontem à tarde. Não foi há 10 anos, foi ontem. Então, é por conta, mais ou menos por conta disso, sabe? Impressionante. Legal. Esse café aqui, se tem Rebeca, não tem mais café, viu? É impressionante como você arejou e trouxe outra visão, outras perspectivas. Mesmo meu olhar para o BBB foi muito impactado. Acho que você tem uma palavra, vocês têm, né, uma palavra, né, que é o paradoxo, né? O BBB é o paradoxo do que é o Brasil, o paradoxo da indústria cultural, é um paradoxo. Então, claro que pode dizer, não vou assistir, uma porcaria e tal. Mas não é só, é isso. Quem diz, olha, é uma porcaria, tem razão. Mas não é só porcaria, né? Tem ouro nesse lixo, vamos dizer assim. As pessoas usam muito a palavra lixo, pessoas de esquerda, para se referir ao BBB. E mesmo parece que é um espaço de expressão da esquerda, que parte da esquerda ignora. Da onde saiu o Jean Willis? Da onde saiu o Gil do Vigor? Não é? Da onde sai essa Giovana lá que falou, prefiro sair sendo de esquerda do que de direita, né? Acho que tem um espaço de expressão da esquerda lá que é talvez o espaço mais privilegiado e popular de expressão da esquerda do país hoje. Não sei o que vocês acham, mas é assim. Onde é que a esquerda tem audiência que tem lá no BBB, né? Com esses personagens lá, com essas pessoas. Um beijo, Yara. Arrasou. Não, então, eu acho que essa colocação ela é muito legal. Eu trabalho como jornalista, eu publico cultura pop há 20 anos e também como pesquisador. No meu mestrado, eu estudei novela. Eu usei ali um método, né, do Foucault para fazer uma genealogia das LGBTs em telenovelas de 41 anos. E eu lembro, isso faz 12 anos. E aí, porque eu quero fazer esse paradigma aqui. Isso na PUC, hein, que é progressista, né? Tem a pós-graduação na PUC, ela é progressista. E eu lembro que naquela época, eu comecei em 2010, eram raríssimos os temas de pesquisa sobre LGBTs e questões raciais, né? Gênero já tem uma tradição longa já, né, no Brasil de pesquisa. E era sempre um choque. E tinha muito dessa coisa do elitismo cultural. Porém, o século XXI também, com as telenovelas, ele tem uma virada que hoje
basicamente, é impossível uma novela não ter a abordagem das questões sexuais, de raça, de gênero. Se essa novela não tiver esse debate, ela vai fracassar na sua audiência, né? A indústria cultural, e principalmente quando a gente pensa em programas como BBB e telenovela, eles são esponjas da audiência, né? Reality show, não vamos esquecer que você tem, né? Você tem uma resposta para os patrocinadores, como a novela também tem. A audiência, e quem é a audiência? Somos nós, né? Você tem essa colaboração com esses produtos culturais, eles são produtos abertos. Entendi? Isso é um fenômeno do nosso tempo, e isso é muito da América Latina também. Se nós pegarmos Colômbia e México, são muito parecidos com nós também, em termos desses produtos, seja na telenovela, seja também no Big Brother, né? Eu estou vendo aqui os comentários também, né, sobre as minorias, aonde as chamadas só também minoria é o termo, né, legalista, né? Minorias porque são baixa representatividade no parlamento, né? Só para deixar claro o que significa, né, o termo minoria. Mas aonde que as minorias encontraram bastante voz, né, ou participação? Foram nesses produtos. Você pode considerar um lixo, uma porcaria, mas são esses produtos que estão abrindo as portas. Eu acho que é nessa perspectiva que a gente precisa olhar sempre, né? E se não é o produto cultural, é a igreja do bairro que vai te receber lá. E hoje nós temos, por exemplo, as igrejas evangélicas inclusivas, né, que são os fenômenos recentes. Não sei se vocês conhecem. São as igrejas feitas com pastores LGBTs, travestis, etc., que estão aí também. Vocês falaram do programa da guerra cultural. O que é a guerra cultural? É isso. É cultural, gente. É isso. E quando a gente não faz, a direita está surfando, e não só no Brasil. É nas Américas, é na Europa, né? É em alguns países da Ásia, do continente africano. Fazer a guerra cultural, disputar os signos, os símbolos, é disputar os produtos culturais, gente. Não se enganem. E se a gente não fizer, se a esquerda não mudar essa postura, nós vamos ser massacrados, continuar sendo massacrados. E não tem uma classe trabalhadora que consome a cultura, digamos assim. É isso, Marcelo. A gente precisa encerrar, queria continuar muito, que tem muita coisa para a gente falar. Não falamos de todo mundo, não é? Tem muita coisa para falar, mas a gente tem o horário aqui já pronto para encerrar. Queria só fechar aqui, para concluir, tem 2 comentários aqui falando sobre a Leide, que era a adversária direta do Davi, que também é uma mulher negra retinta, mas a gente aprende no movimento que a raça ela vem antes do gênero. E eu sempre defendo aqui que nem todo preto é meu aliado, nem todo branco é meu inimigo. A Leide, ela teve posicionamentos ali contra, né? Ela jogou as roupas do Davi no piscina, ela beijou os pés da Yasmin Brunet, uma mulher negra retinta, beijando os pés de uma mulher branca, rica, classe alta. Isso é muito complicado. Eu desejo que a Leide e a Raquel sejam muito acolhidas aqui, mas o recado tem que ser outro, né? Não dá para a gente passar a mão também, porque é negra, porque é uma mulher. Então, para mim, a raça sempre vem antes do gênero. É isso. Legal. Valeu. Marcelo, obrigado. Volta para a redação, que eu sei que pauta não falta, né? Ainda mais não falta. Frente. Obrigado, viu? Vamos te chamar mais vezes para falar não só sobre o BBB, mas sobre os temas da indústria cultural, do entretenimento. São temas cruciais para o país, num país que vive em guerra cultural aberta. Obrigado, viu? Aprendi bastante hoje. Obrigado pelo convite. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Legal. Adorei.